Boa tarde a todos. Eu acho que, em primeiro lugar, Márcio, cumprimento aqui a mesa, e, através de você, todos que estão aqui presentes. É um assunto, por tudo que eu vi nesse primeiro painel, que as empresas que estão vivendo, né, a minha vida foi de infraestrutura, eu milito 44 anos no setor de infra, basicamente a minha história do setor elétrico, né? E, obviamente, nós temos um desafio grande no Brasil. A minha empresa é uma empresa diretamente envolvida em várias situações, né? Portanto, eu me coloco aqui para discutir ideias e não casos específicos. Entendo que a Lava Jato, em si, ela é uma diálise de uma situação de civilidade brasileira, ela deve progredir para frente de uma maneira positiva, e isso aí não é o complexo de Copenhague. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma colocação para vocês, para a gente situar onde é que o Brasil está na questão de infra. Eu não vou referir aqui a outras situações que não seja de infraestrutura, que é o campo que eu milito. Muito bem. Tá? Num ranking do Banco Mundial recente, desse ano, tá? Entre 190 nações, nós somos a nação 125, tá? Com a pior situação para desenvolvimento de negócios. No friendly, né? Basicamente. Quais são os pilares de uma conclusão como essa do Banco Mundial? São 3. Uma delas, tá? E que foi citada aqui muito bem pela doutora Grace, repetida pelo doutor André, que é a insegurança jurídica, né? Investidores não veem onde você não tem uma possibilidade de ter uma segurança jurídica de contratos feitos e que depois, a posteriori, vão ser tratados, vão ser questionados. Um segundo ponto é excesso de burocracia, também aqui foi muito bem comentado. E a terceira ponto, e você pode ter muitas outras consequências desse, que é realmente a falta de infraestrutura para um país que não tem infraestrutura, torna-se tudo mais complicado para fazer os investimentos. Então, é uma situação que nós estamos aqui tratando, como é que salva a infraestrutura do Brasil e como é que nós podemos destravar essa quantidade imensa de obras aí que foram, inclusive, comentadas pelo ministro Toffoli. Eu me permitiria, até a pedido do Márcio, fazer um pouquinho de um retrospecto da relação Estado, empresas privadas no campo da infraestrutura. Inicialmente, eu gostaria de citar um período do Brasil, tá, que foi de meados de 65, no governo militar, até meados de 80. O que nós observamos aí? No governo militar, o governo militar não, basicamente os países emergentes da época, eles tinham o seguinte conceito, né? As economias eram fechadas, tinha que desenvolver a tecnologia dentro do seu próprio país, tá? E, no nosso caso, além disso, tinha uma questão da industrialização. Então, quando nós falamos da infraestrutura, nós capacitamos pessoal e, realmente, o Brasil, nesses 20 anos lá para trás, ele desenvolveu a política nuclear, as hidrelétricas, com um requinte único. Antônio, só um segundinho para eu chamar aqui para a mesa o ministro Napoleão, por favor. Nós estamos colocando, então, nesse período, não é, em que o Brasil desenvolveu as empresas. As tais empreiteiras, que hoje são chamadas como empreiteiras, elas, em grande parte, se desenvolveram nesse período em que nossa economia era fechada, o governo era contratante total, 100%, sabemos muito bem das formações das empresas estatais no final dos anos 70, e assim foi o modelo que se criou. E a tecnologia foi aqui, a área industrial foi muito bem, a automotiva foi muito bem por um período, a Embraer está aí, e assim por diante. Não vou me delongar. Até que nós tivemos um segundo período, né, quando os países emergentes quebraram, tá? Os Estados Unidos, em 78, Jimmy Carter botou os juros em 18% lá, deu um colapso porque os países eram endividados, era o governo que era tomador do dinheiro, e contratava as empresas. Então, tivemos um período aí de 10 anos, chamada década perdida, né, e que foi onde não tinha mais financiamento público para as obras e para a infraestrutura, e nós passamos um período relativamente complexo, isso seria 85 a 95. O primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, tá, houve, então,
a chamada de capital privado e a participação da iniciativa privada nos negócios. Aí, as tais empreiteiras passaram a ser concessionárias, elas mudaram um pouco a posição de construtores contratadas pelo Estado e passaram um pouco mais a fazer investimentos diretos e veio dinheiro de fora. O programa de privatização foi bem sucedido em duas áreas, particularmente telecomunicações, para quem se lembra, e o setor elétrico foram muito bem. Entretanto, faltou dinheiro, quer dizer, a necessidade nesse momento o Brasil ainda não conseguia financiar, o BNDES ainda não fazia tantos financiamentos, então tivemos uma crise russa e um problema aí, né, que a infraestrutura travou por mais um certo período. Mas já tínhamos os chamados empreiteiros mudando um pouco a figura deles para ser mais concessionário, e aí aconteceu uma outra situação. O governo, como foi falado aqui antes, deixa de ser o contratante direto e passa a ser o regulador. Então, se formaram as primeiras agências reguladoras para regular os serviços concedidos, como é o caso da ANEEL. Particularmente, eu participei diretamente desse caso, isso foi lá em 1996, 1997. Pois bem, a falta de dinheiro, que daí nós tivemos até uma crise de energia em 2001 por falta de investimento, não tinha tanto capital privado, veio, a partir do ano 2004, com uma fortíssima atuação do BNDES, de um lado, e dos fundos de pensão do outro. Pois bem, aí as empresas que já construíam e que eram concessionárias, elas, através, posso dizer que praticamente toda a infraestrutura nesse período foi financiada pelo BNDES, as empresas se desenvolveram em verdadeiros grupos empresariais enormes, tá? Com seu ápice sendo atingido no ano de 2013, aproximadamente, antes da Lava Jato. Nesse caso, as empresas também tomaram recursos, elas tomaram recursos públicos, tanto no BNDES quanto em fundos de pensão que aplicaram, e assim por diante. Um pouquinho disso aqui, a gente consegue enxergar a retrospectiva de como é que a situação foi mudando de contratante de governo para uma situação de que passaram a ser concessionários, a formação das agências, mas sempre o Estado com uma participação muito próxima, por quase impossível de dissociar das empresas. Em 2014 veio a Lava Jato. E eu comentei aqui que, em 2013, praticamente as empresas atingiram o seu ápice. Se for verificar balanços dessas grandes empresas, vocês vão verificar que foi 2012, 2013 que elas tiveram a sua melhor posição. A Lava Jato, nós não estamos aqui nem para discutir o mérito é indiscutível dela. Mas nós precisamos falar um pouco, e aqui, Márcio, para isso que tem a mesa, do contraponto dela, tá, sobre os determinados efeitos. Tanto as empresas grandes como médias, eu diria uma faixa de 40 empresas, elas acabam, e que, de fato, desenvolviam a infraestrutura. E, aliás, queria fazer só um comentário anterior. Nesse período de 2004 para cá, além de haver os financiamentos públicos, né, para as concessões, envolvendo o fundo de pensão, envolvendo o BNDES, também houve uma decisão de governo que a Petrobras seria a grande investidora, tá, e teria como obrigação contratar, essa é uma definição, tá, bens e serviços dentro do mercado nacional. Isso também fez com que essas empresas se tornassem verdadeiros grupos e realmente nós tivéssemos em 2013 o ápice delas. Bom, 2014 para frente, nós conhecemos um pouco a história. E aí, agora, eu queria fazer alguns comentários sobre a questão do acordo heleniense. E por que qual é a base do que eu gostaria de citar para os senhores? Sentindo um pouco isso na pele. Tá? Primeira coisa, quando você tem um problema dessa natureza, o mercado financeiro te fecha. A primeira reação está no mercado financeiro. Zero de financiamentos, ou seja, de um momento para o outro, né, as empresas cometeram seus erros, não importa, mas a reação no mercado financeiro foi total. Na sequência, tá, você tem clientes internacionais que, imediatamente, por uma questão de compliance e de relações, já não vão te contratar, independentemente da tua qualificação. O resultado disso, foi muito nefasto para a sociedade, causado
por razões diversas, das empresas, inclusive, né? Estou dizendo isso, mas outras situações que houveram aqui. O desemprego indireto, direto das empresas e indireto, foi mais de 1 milhão de empregos que se perderam, né? E, a partir daí, criou-se um ciclo de grandes dificuldades, porque, por outro lado, as carteiras foram caindo, você não tem financiamento, teve que demitir gente, pagar as demissões. Bom, aí vamos falar do acordo de leniência. Tá? Com quem faz o acordo de leniência? Como é que o acordo de leniência é conduzido? Isso aqui também foi muito bem citado aqui, né? Nós tínhamos inicialmente o Ministério Público, que não deveria fazer, mas fazia, começou no Paraná, e depois, hoje, nós temos a CGU, a AGU e a TCU, que o TCU tem uma participação direta nessas avaliações de dano, né? Passa pelo Ministério Público, segue passando e passa também pelo Judiciário. Além disso, tá? Além disso, que nós temos diversos órgãos punitivos em cima da mesma situação, posso até dizer, do mesmo tipo de delito, você ainda tem a Receita Federal. Quer dizer assim, bom, se o senhor pagou propina aqui, não podia ter abatido a propina de imposto de renda. Então, as multas da Receita Federal são verdadeiros absurdos em cima das empresas. O que eu tenho pensado, raciocinado, trocado algumas ideias com vários agentes, e o que eu penso um pouco sobre isso é que nós devíamos ter, e aí pode ser até um pouco de ingenuidade que eu vou falar agora, né? Mas minha vida, engenheiros são mais simples em certos raciocínios, e eu me pergunto, por que nós não teríamos a mesma maneira que nós temos uma força-tarefa, né, para tratar de como as empresas, como você descobriu os malfeitos das companhias, por que nós não teríamos o governo, no caso, Judiciário, Ministério Público e Governo, através dos seus vários órgãos, formando uma força-tarefa, aqui foi mencionado pelo ministro Toffoli, en passant, mas formando um grupo que tratasse dessa questão dessas 30, 40 empresas e desse uma prioridade nesses acordos, inclusive formando entre elas determinada metodologia de procedimento. Eu coloco um ponto a mais, tá? Nessa sugestão, nessa ideia para debate. Na verdade, não adianta haver multas, múltiplas situações, se a companhia não tem capacidade de pagar. E isso parte do princípio que essas empresas ainda são necessárias e elas precisam sobreviver, porque tem mercado para elas e as empresas se propõem a corrigir os seus erros. Eu diria o seguinte, se tivesse um comitê desse, empresas, as 5 principais auditoras, tipo da KPMG, por exemplo, da Pricewaterhouse ou da Deloitte, essas 5 bigs poderiam perfeitamente fazer um quadro para esse comitê e dizer, essa empresa aqui, a capacidade de pagamento dela é essa. Tá? Cria realmente o ability to pay, forma um ability to pay, não com base no que o empresário fala ou outra situação, vai fazer com base no mercado que o sujeito está vivendo e na situação financeira que ele tem para ele poder cumprir. E pode-se criar normas, ideias diferentes, como percentagem do EBITDA durante 20 anos ela tem que deixar lá, e essas empresas que seriam pagas pelas próprias companhias que causaram o dano, elas teriam um acompanhamento anual. Inclusive, não distribui lucro para dono. Acabou. Dono, não vai ter mais distribuição de lucro para o senhor. O senhor vai derivar tudo aquilo que fosse até atingir um cap que também seria estudado. Acho que isso aqui são mecanismos inteligentes que poderiam ser montados. Esse é o lado de pagamento da conta. O lado da formação da cultura, que é muito mais difícil, e alguém aqui no painel anterior abordou, tá? Que é a questão de compliance. Eu vi de tudo na minha vida, advogados oferecendo também planos miraculosos, mas o fato é que o treinamento de compliance tem que partir da base, porque nós temos uma cultura, infelizmente, torta. Tá? A cultura é um pouco torta por todos os lados. Então, a formação, o treinamento das pessoas, para que se invistam numa cultura correta dentro das companhias, é fundamental. Né? E eu também diria que não apenas esse comitê, o que fosse montado, acompanhasse, tá certo, a questão contábil das empresas, como também acompanhasse, tá, ano a ano, através de auditoria independente, de
contratada de acordo com os critérios definidos com esse comitê, acompanhasse o andamento das empresas por 5, 10 anos, com relatórios independentes, pode ser empresas internacionais. Isso aqui também foi comentado aqui pela CGU, eu creio. Bom, eu estou colocando aqui algumas situações e, para não tomar mais meu tempo, acho que pode estar estourando aí, eu queria fazer alguns comentários também de relações mundiais e um pouco de exemplos, que alguns foram dados aqui. Por exemplo, a Siemens teve uma corrupção mundial, o governo da Alemanha não mandou matar a Siemens, mandou? Fez todo mundo, eles fizeram os acordos, abriram e tem uma gestão correta. A Volkswagen ela falcatruou por emissão de gases no mundo inteiro. Eu quero saber se o governo da Alemanha mandou fechar a Volkswagen. Se isso aí tem algum sentido prático, mandar fechar a Volkswagen. Bom, ela se adequou, paga suas multas, evidentemente não vai cometer, e estamos falando de uma democracia alemã. Por Deus do céu, não é uma democracia de ontem, e nem vamos falar que uma falcatrua de emissão de gás é uma coisa simples, banal e pequena. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, agora, da relação governo-Estado na Espanha. Tá? Não sei se vocês acompanharam, 5 anos atrás, uma das maiores empresas de energia da Espanha chamava-se Endesa. A Endesa estava sendo comprada numa compra hostil pelos alemães da E.ON. E.ON é uma empresa alemã. Tá? O que o governo espanhol fez? Ele travou a negociação, isso aí foi para a justiça, foi uma discussão mundial e que, no final, o governo espanhol botou a Endesa dividida em 2 partes, com a participação de quem ela quis na iniciativa privada, junto com o governo. Tá? Isso aí aconteceu. Agora mesmo, a GE compra os ativos da Alstom. Vocês acham que o governo francês ficou assistindo a GE comprar os ativos da Alstom? Tem que ela tenha participação? Então, eu queria também recuperar aqui uma posição que foi colocada, além da primeira sugestão, a segunda sugestão. Aqui no Brasil, a relação privada-pública ela tem que existir. É impossível não existir, como regulador ou de outra maneira. Então, não tem como, hoje, o funcionário público, o civil servant, ele é incapaz de assinar qualquer coisa para discutir um acerto de tarifa de rodovia que está correto, não vai decidir. Ele prefere dizer não. E essa situação hoje, essas 2 condições, nós temos que ver como nós resolvemos em bloco a questão da leniência de um lado e como nós também recuperamos essa transparência do servidor público, de maneira que ele também possa trabalhar, exercer, porque precisa ter a relação, que foi o que a ministra Grace comentou aí. Qual é a sua expectativa? O senhor tentou a leniência, acho que durante 2 ou 3 anos, não é isso? Sua tentativa... Qual a expectativa? Sim, mas antes o senhor tentou por 2 anos? 3 anos. 3 anos, né? Anos. Sem sucesso. E qual é a sua expectativa agora? Olha, eu tenho uma expectativa positiva por alguns fatos. Né? Primeiro, pelo fato de estarmos todos aqui hoje e olhando centenas, dezenas, milhares de obras paradas, a necessidade de recompor a infraestrutura e a importância da infraestrutura para o país. Bom, também temos um segundo clima. Aqui o doutor Dino comentou, e o Neil também. Nós estamos num processo de trial and error aqui também no Brasil, né, em que, algumas situações, você paga uma conta, mas o resultado final, né, ele tem que ser positivo para a sociedade. Mas, em todo caso, eu acredito muito que, por tudo que eu escutei hoje aqui, pela posição da ministra Grace, pela sua posição, pela posição do ministro Toffoli, que tem uma consciência, pelo menos, que nós precisamos arranjar os meios e mecanismos de ter uma relação correta entre governo e Estado. Em particular, no caso dos Estados Unidos, eu tenho um exemplo interessante para citar. Talvez você seja mais novo do que eu, mas no governo Reagan, por exemplo, o Walt Schultz era secretário de Estado, né? A América, através do Schultz, construiu a Arábia Saudita inteira, numa relação absolutamente aceitável entre governo e iniciativa privada. E não é um exemplo pequeno, é um exemplo grande. Você vê alguém falando que isso estava errado. Nós temos que ter relações transparentes. Foi muito bem colocado aqui
em 2 ou 3 ocasiões. E aí, eu tenho um ponto a mais para colocar, que seria o seguinte, é a questão da relação dos servidores públicos que estão no governo hoje e o medo e o pavor que esse pessoal tem de assinar qualquer documento. Por exemplo, se você pegar, discutir aqui um contrato de concessão, uma empresa americana, uma empresa europeia ganha uma concessão de uma estrada, dali 5 anos tem regras lá dentro, não se comporta como deveria, ela tem que fazer um ajuste tarifário. Eu pergunto para vocês, quem é que faz hoje, no clima que nós temos, um ajuste tarifário? Ninguém faz. Não adianta que esse senhor do TCU, eu vi com essa conversa aqui, que é uma conversa horrorosa, para ser o mínimo, espero que esteja por aqui, porque é melhor falar de frente. Pô. Não é essa a maneira de nós construirmos e ajustarmos as coisas. Né? Mas eu tenho hoje, na 5ª Câmara, para te responder objetivamente no Ministério Público Federal, um diálogo aberto, é uma Câmara centralizadora no Ministério Público que vai analisar tudo aquilo que é ofertado e está com o objetivo de resolver pelo menos uma parte da questão. Mas nós vamos esperar também caminhar na CGU e em outros órgãos. Ok.